Deve-se evitar a excessiva familiaridade. E aí o Thomas de Kempis ele já vem com uma palavra da Sagrada Escritura para nós, um conselho. Não abras o seu coração a qualquer pessoa. Está em Eclesiástico, capítulo 8, versículo 22. Se você quiser marcar aí depois. Não abras o teu coração a qualquer pessoa, mas trata de teus negócios com o sábio e o temente a Deus. Irmão, por que não abrir nosso coração para qualquer pessoa? Val, esse versículo ele nos remete ao seguinte questionamento: será que quando eu estou vivendo um momento de ira, um momento de emoção excessiva, seja ela dentro do viés positivo ou negativo, será que eu devo falar? Não, né? A ciência nos ensina que não devemos falar, que nós não devemos expor aquilo que está nos inquietando ou aquilo que está nos causando uma sensação de euforia, né? Vamos dizer assim. César, então, não devemos expressar nossa felicidade, nossa alegria, ou quando estamos tristes, não devemos expor? Devemos, mas esse dever tem que estar fundamentado em vigilância, em tomarmos cuidado. Por quê? Porque nem sempre aquilo que nós trazemos no coração, Val, é para ser apresentado, seja para quem for. Até porque o outro ou a outra não está sentindo o que a gente está sentindo. Ô César, mas volto a dizer, né? Mas então a gente não tem que ter uma pessoa íntima, não temos que ter alguém para desabafar, alguém para nós nos sentirmos à vontade. Temos que ter, né? E aqui eu relembro, né? Evangelho de Marcos, capítulo 14, lá no fim, Jesus, na suprema angústia do Calvário, ele foi, dentre os 12, ele chamou 3. Pedro, João e Tiago, para ficar com ele, vigiar e orar, né? Ele queria expressar, ele queria desabafar, ele queria alguém para estar junto. Por quê? Porque ele também experimentava a sensibilidade humana, tá? E diga-se de passagem, ele não teve essa pessoa. Agora, temos que tomar cuidado, né, Val? Porque dependendo do ambiente, se tiver 10 pessoas e uma ali não entender o contexto geral, ela pode distorcer tudo aquilo. E futuramente, aquilo que eu disse, que até então era algo necessário para me dizer, vai se voltar contra mim. Por quê? Porque eu expressei aquilo em um ambiente inadequado, eu abri o meu coração em um ambiente onde tinha pessoas erradas, tá? E essa abertura de coração, esse colocar para fora, como a gente chama, né? As expressões que nós humanos, a nossa humanidade expressa, né? O desabafo foi em lugar errado, foi com a pessoa errada, foi no momento errado. Talvez eu até poderia falar com aquela pessoa que estava ali, mas em outro momento, quando a ira tivesse abaixado, ou quando a euforia tivesse abaixado. Então, né, por isso que o autor sagrado vem dizer, não abras teu coração a qualquer pessoa. E qual a característica melhor da pessoa para nos ouvir, irmão? Para que nós podemos ter essa intimidade, né? O autor vai usar a palavra familiaridade, né? Que é alguém íntimo, né? Qual que é a característica o que a gente deve buscar nessa pessoa? Primeiro de tudo, uma pessoa humilde, uma pessoa, a própria imitação fala, né? Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados. Essa palavra significa moderados, né? No caso, então, devotos e moderados. Trata com ele de assuntos edificantes. Uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que, aos meus olhos, Val, essa pessoa, ela busca e tem mais Deus na vida dela do que eu.
tem muito mais não, né? Não vamos também exagerar. Mas tem que ser uma pessoa que tenha Deus na sua vida também. Que seja íntimo de Deus, né? Que seja íntimo de Deus. Né? Porque senão, como eu disse anteriormente, né, Val, a pessoa pode distorcer tudo. E muitas vezes nós caímos numa cilada, né, irmão? Como você tá dizendo. Isso já aconteceu comigo bastante. Uma vez só? Não, bastante. Aconteceu uma recentemente. Que a gente coloca para a pessoa e a pessoa, diante de um problema que a pessoa tem com a gente, ela acaba usando aquilo que você partilhou com ela, aquilo que você abriu o coração contra você. Ela acaba, quando a gente partilha com a pessoa errada, ela usa isso para nos atacar um momento depois. Quando você contraria, ou você fere a pessoa ela usa isso contra você. É por isso que o tema, ele é propício. O tema é propício, né? Talvez alguém que possa ter uma familiaridade com a imitação de Cristo pode até expressar, mas é um tema que não tem muito a edificar-me para a santidade. Tem. Olha um aspecto que você citou. Um risco, né? É um risco de eu não apenas perder uma amizade, mas é um tempo que eu vou ter que utilizar para a cura daquela realidade, daquela ferida, aonde esse tempo eu poderia estar edificando, né, o reino de Deus. Sim. E aí quando você traz Jesus, né, Jesus ele multiplicava o pão com a multidão, né? Eu penso que Jesus deixa bem claro, né, isso. Ele partilha o pão com a multidão. Ele chama para a missão 12 e ele chama para a intimidade 3. E desses 3 ainda na hora da dor, eles dormem. Ficou um. Só João estava lá aos pés da cruz. Né? Então, na mesa com Jesus, tinha 12. Né? Tinha 12. No sofrimento, tanto no sofrimento como no Monte Tabor, irmão. Quando a gente prepara vir o Monte Tabor. Né? Que a gente também não deve colocar as preciosidades que nós trazemos para qualquer um também. Porque quando Jesus ele vai para o Monte Tabor, onde o Pai vai revelar o amor, ele também só chama 3. Né? Para a intimidade, para aquilo que é precioso. Né? Então, aquilo que você tem de precioso também, né? Nós vivemos numa era aqui da internet onde, né, qualquer experiência... Se expõe de tudo, né? Se expõe tudo, tanto positivamente como negativamente. Então, nós também temos que ter essa intimidade de partilhar as nossas realidades, também as coisas boas, né, irmão? As nossas experiências com aqueles que são íntimos. Porque Jesus chamou só 3. Tanto na revelação do amor do Pai, como no sofrimento. Quando ele não sentia a presença do Pai, ele chamou para a intimidade só 3. Né? Então, nós precisamos pedir para o Senhor, nos mostre quem é essa pessoa. Porque a palavra vai dizer, né? Se você encontrou um amigo, você encontrou um tesouro. Tesouro. O próprio Eclesiástico, né? Então, nós devemos pedir para o Senhor, né, irmão? Nos mostrar quem são essas pessoas, né? Até tem que orar mesmo, como você expressou, né, Val? Até porque, né, expressando um pouquinho fundamentado no conceito científico, né, na formação psicanalítica, por exemplo, eu atendi muitas pessoas de Deus, Val, né, partilhando com você e com os nossos irmãos, que contraíram um sintoma, tá, de uma neurose, ou seja, se viu em um determinado momento, uma fase da sua experiência de vida desequilibrado, tá, inquieto e assim por diante. E depois, né, de um período de investigação, com vários encontros, identificamos o que tal pessoa que estava ali, né, no processo terapêutico, que foi buscar ajuda, ela estava sentindo-se ferida, machucada por uma outra pessoa que não atribuiu a ela uma certa, entre aspas, alegria que a paciente, no caso, projetou.
Nossa, eu não partilhei com ninguém, eu só partilhei com tal pessoa. E ela usou aquilo para me machucar, né? Ou seja, aquela outra pessoa, assim, como eu disse, né? Expressando um conteúdo científico, mais propriamente dizendo terapêutico. A outra pessoa, talvez, ela queria estar vivendo num lugar. Então, como ela não está vivendo aquela alegria, ela busca o quê? Tirar aquela alegria daquela pessoa, para que aquilo não ofusque ela, não se torne um espelho para ela ver que ela não tem aquilo. E não que ela não tem porque ela é ruim, porque ela é má, porque ela não tem condição. Não. Tem critérios na vida que são desígnios de Deus, né, Val? Tem critérios que são desígnios de Deus, né? Ele vai atribuir algo a uma pessoa e não a outra, tá? E isso é hoje, Val, e a todos que estão conosco, um ponto predominante para a doença psíquica e emocional de muita gente. E agora eu vou além, porque nós estamos dentro de um programa, de uma live de cunho espiritual. Tem derrubado muita gente na fé, porque isso acontece também dentro da igreja. Dentro da igreja. Pessoas que estão muito bem engajadas, pessoas que estão liderando outras pessoas, mas que acreditam, que projetam uma expectativa demasiada a um terceiro ou a uma terceira, e a resposta não vem. E aí tal pessoa se frustra. Mas se frustra por quê? Por conta do tema. Não evitou uma excessiva familiaridade. Por quê? Porque a familiaridade era minha e não da outra pessoa. Então, uma vez que a outra pessoa não correspondeu, aquilo vai se tornar uma frustração para mim e me derruba na fé. Isso não pode acontecer. E nós vemos uma época também, todo mundo tá carente, né, irmão? Então eu tenho uma dor no dedo, na unha, que eu quero contar pro mundo. E espero que eu quero ter esse retorno, que o mundo tenha piedade de mim. Eu não sei se você vai lembrar, Val, se você não falar o nome do padre, nós não vamos acabar a live hoje. Lá no começo de nossa caminhada, tinha um padre que ele dizia muito, e eu não entendia. E eu não entendia muito isso. E confesso que eu fiquei por um bom tempo lutando e relutando para entender aonde estava a verdade disso que ele falava. Ele dizia que de autopiedade o inferno está cheio. Padre Léo. Ou seja, tira a pessoa de Deus, então, a autopiedade, porque aquilo que você falou, claro, volto a dizer. Tem realidades na nossa vida, Val, claro, e seria uma demagogia enorme eu dizer o contrário. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade, né? Comunidade de Seis Santos. Agora, temos que ter, claro, temos que ter, né, pessoas, como você disse no início, confiáveis, aonde a gente possa expor a nossa alma, vamos colocar assim, tá? Tomando o gancho da realidade de Jesus. Ele queria expor a sensibilidade que ele estava experimentando na alma, quando ele chamou dentre os 12 os 3, e não foram Pedro, João e Tiago. Claro que a gente tem que ter, mas não pode ser também como você citou, né? Como você citou o negócio da unha, né? Eu levanto uma bandeira, ai, coitado de mim, que dó de mim, para todo mundo ver. Sim. Né? Não tem como também, né? Sim. E eu quero partir aqui um caso mais específico aqui, que o Thomas de Kempis vai dizer assim, que eu achei interessante isso. Não tenhas familiaridade com mulher alguma, mas em geral encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Comenta aí, irmão, o perigo da intimidade, da familiaridade, quando você é casado, quando você né? Porque isso aqui é um remédio, né? Do mesmo jeito que é uma denúncia, mas é um remédio. Eu quando eu tava lendo, eu falei, acho que ela não vai tocar nesse assunto, né? Vai, né? Não tem jeito.
Hoje, Val, e todos que estão conosco, é eclesiástico também. Capítulo 21, eu estou me recordando agora, né? O versículo 1 e 2 diz assim: se te deparares diante de uma serpente, foge dela. Com serpente não se brinca. Por quê? Porque a natureza dela é picar. A serpente não vai passar no corpo, alisar. Você está sentindo cosquinha? Não. Ah, César, então um homem, qualquer mulher para ele é uma serpente? Não. Eu estou querendo dizer o quê? Né? Reto, direto e ao ponto. Um homem casado que trabalha em um ambiente, aonde nesse ambiente ele é composto por mulheres, esse homem não deve ter essa familiaridade. O que é essa familiaridade, Sérgio? Primeiro, gracejo, né? Lançar insinuações graciosas para qualquer mulher. Ah, mas ela é solteira. Então, pelo fato dela ser solteira, ela pode estar trazendo uma certa carência e ela vai confundir você, né? Como alguém, talvez enviado por Deus para suprir aquela carência, aquela realidade dela. E não, né? Então, onde está a serpente? Na mulher? No homem? Não, na familiaridade, né? Nessa expressão graciosa de uma forma exagerada e íntima. Aí está dizendo aqui, ó, que coisa linda. Encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Ou seja, eu vou me relacionar com aquela que eu já sei que ela está totalmente fundamentada na virtude, mais do que eu. Mais do que eu. E vice-versa, né, Val? Sim. A mulher também. Ô, gente, e hoje isso é muito comum nas repartições profissionais, né, Val? Empresas, comércio, enfim, né? Aonde as pessoas, o homem e a mulher, passam um tempo junto, né? E infelizmente, nós não estamos falando algo aqui lunático, né? Isso que nós estamos falando não é algo do mundo da lua, né? Santidade, eis o nosso carisma, mas por que um conteúdo desse? Porque é algo que derruba um homem de Deus da fé, derruba uma mulher na fé, derruba, né? Destrói casamentos, destrói famílias, né? Essa abertura de ambos, seja o homem, seja a mulher, seja casado ou solteiro, um dos dois derruba uma família, estraga muita gente. Sim, principalmente a mulher, ela abre muito o coração muito fácil. Né? Aí numa ocasião, não só casado, mas eu penso também o solteiro que quer viver a castidade e a santidade, né, irmão? Também deve evitar, isso também é um remédio, né? Porque a mulher dela tem essa tendência de falar como que ela tá, como que ela se sente. Aí se o bendito, que não é o marido dela, ou que seja um homem casado, ela é solteira, deu uma atenção pra ela que o marido não deu, que ela não tem outro lugar, aí começa o diálogo com a serpente, né, irmão? Exatamente. O perigo começa aí, né? Então, é um remédio, né? Também para as nossas relações hoje, entre homem e mulher, nos vários ambientes, na própria rede social, né, irmão? Ah, você tocou num ponto legal, né? Você tocou num ponto legal. E aqui vale dizer, né, Val, que nós estamos aqui partilhando um conteúdo para todo mundo, tá? Mas para quem quer de modo especial trilhar um caminho de santidade, não deve expor nada que está ligado à intimidade sua, do seu casamento, da sua família, não deve expor em redes sociais, né? Por quê? Porque aí eu estou dando, como você citou, Val, abertura para a familiaridade do outro. E aí, né, eu postei, eu posto, mas eu não dei abertura, eu não tive essa intenção. Ô meu irmão, ô minha irmã, você não teve essa intenção, mas você teve uma certa ingenuidade de uma pessoa infantil na fé que não deveria expor. Por quê? Porque isso vai virar uma bagunça
na tua vida, na vida do outro ou da outra, no casamento, na família. Por quê? Porque você deu essa familiaridade, tá? Pelos meios de comunicação social. Não se expõe. Ninguém deveria expor, né? Felizmente a gente não tem controle de todo mundo, não temos de ninguém, mas falando para o cristão, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não expõe, né? Não expõe intimidade sua, do seu relacionamento conjugal, das suas intimidades nas redes sociais. Isso pode dar ao outro, a outra, uma pessoa que está no mundo doente, machucado, perdido, pode entender que aquilo lá é para ele, é para ela, e vai, né, e vai tentar algo que pode prejudicar. E o demônio é astuto, né, irmão? Ele não Nossa. perde uma oportunidade, né? Porque a palavra de Deus, em Apocalipse, vai dizer, né, que o Senhor ele está à porta, né? Bate e espera nós abrirmos. O demônio não. O demônio, se abrir uma brecha de 1 milímetro, ele vai entrar, né? Ele vai agir. Então ele é astuto. Então nós não podemos ser ingênuos, né, irmão? Diante disso, diante dessa realidade. Exatamente, exatamente. Agora, vale lembrar, infelizmente, você vê, a gente muda até a fisionomia, a expressão facial nossa, nós estamos aqui como instrumento de Deus, né, Val? Nós temos que falar o que tem que ser falado aqui do tema, mas nos deixa triste. Por que nos deixa triste? Porque isso pode acontecer? Não, porque já aconteceu com muita gente de Deus, né? Sim. Eu sei, a Val sabe e tenho certeza que você sabe também, sabe, né, Val? Que já aconteceu com muita gente, né? É uma daquelas chagas no coração de Jesus, de Cristo, que o Papa Bento XVI falava, né? Sim. Que não tem como tirar. Não tem como tirar. Por quê? Porque aí já se destruiu a família, já se formou família com outro, já teve outros filhos. Quer dizer, é um mal social, é um mal para o mundo que dá para evitar. Dá para evitar. Como evitar? Evitando a excessiva familiaridade, que é o tema que nós estamos trabalhando hoje aqui. Aí Thomas de Kempis vai dizer assim: procura intimidade apenas com Deus e os seus anjos, e foge dos seres conhecidos dos homens. Caridade se deve ter com todos, mas não convém ter familiaridade com todos. É aquilo que essa frase é um pouco daquilo que a gente estava já expressando aqui, né, Val? Quanto tempo, meu irmão? Quem que é esse aqui? Estão mandando um boa noite para nós. Estão desejando a Cidinha. A Daiane. Deus abençoe todos vocês que estão conosco, viu? Compartilhe o link aí para que outros, né, das redes sociais de vocês possam também. Não sei se as pessoas, infelizmente, sobretudo aqueles que gostam de ficar na superficialidade, não vão gostar, né, Val? Mas é a verdade que nós estamos partilhando aqui, graças a Deus, né? Então, Val, não devemos ter, né? Aquele é um anjo, aquele fulano é um anjo, porque tem algumas características atraentes, né? Vamos dizer assim, mas também vem aquela frase, aquele dito popular: nem tudo que reluz é ouro, né? Isso significa o quê? Não é porque a pessoa foi agradável com você, a pessoa foi simpática, tudo isso é dom de Deus. Nós falávamos, né, na live passada, na quinta passada, né, Val? É dom de Deus, é bondade de Deus, e que bom, e glória a Deus porque a pessoa tem essas características aí positivas, maravilha, tá? Mas não vai se abrindo como Thomas de Kempis diz assim, com todos, principalmente com aqueles que se mostram simpatizantes a mim, eu vou me abrindo. Não, né? E na verdade, Val, deixa eu abrir um parênteses aqui. Na verdade, nós adultos, e aí eu estou dizendo, e aqui nós, né, eu estou falando não só de pessoas cristãs não, tá? Os adultos têm a seguinte estrutura para com as crianças. Ó filha, quando o pai, a mãe tem uma criança pequena,
Não fala com qualquer pessoa na rua. Não dá atenção para todo mundo, não. Se alguém te oferecer uma bala, não pega, não. Né? Nós adultos, sim. E aí qualquer um, não precisa ser cristão, não é verdade? E nós não aplicamos isso nessa regra aqui, né? Da imitação de Cristo. Então, a gente vai excluir as pessoas, irmão? Não devemos excluir as pessoas, mas devemos evitar a familiaridade. A intimidade, né? A intimidade, né? E aqui entra um pouco da coerência na fé, né, Val? Né? O que significa isso? Por exemplo, se eu sei que em determinado ambiente tal pessoa está lançando familiaridades para mim que não convém, eu vou me fechar a essa pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nem tudo bem, eu não posso dizer. Nem tudo bem, né? É um tema polêmico, né? Até se tivesse mais gente, enfim, você que está conosco aí, pode mandar, pode fazer observação, pode criticar, né, Val? Mas nós estamos fundamentados na imitação de Cristo aqui, ó. E o Thomas Kempis vai dizer, né, a respeito do brilho aí que a gente está falando. Sucede não raro que uma pessoa de longe brilha como o esplendor da fama, mas de perto desmerece aos olhos dos que a veem, né? Ou seja, muitas vezes nós queremos nos aproximar de quem é popular, até mesmo dentro da igreja, né, irmão? Né, eu vou lá, vejo uma pregação, eu quero me aproximar daquela pessoa. Eu vou no grupo de oração, eu quero partilhar com o César, sendo que tem 18 irmãs lá. Mas eu quero partilhar com o César, porque é ele que está na frente. Né? E muitas vezes, Deus está usando dele, mas Deus sabe que ele não é a pessoa, né, que eu devo partilhar. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar por isso, por quem está na frente, por quem é popular. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Quem é popular, a gente quer ser amigo de quem é popular, de quem a gente admira de longe, mas a gente não tem esse conhecimento da pessoa. Se a pessoa ela teme a Deus, se a pessoa ela tem essa maturidade para nos acolher. E aí também tem o outro lado, né, Val? Já aconteceu com você, comigo, conosco, né? Talvez com quem está, né, nos acompanhando online aí. Às vezes, a gente tem que dar uma resposta fria. A gente tem que dar uma resposta, às vezes, calculista. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa, de fato, está tentando nos abrir por conta dessa popularidade. Sim. Então, aí a pessoa se frustra. Aí, né, o veneno sai por outro lado. A gente passa... Não é mais aquele pregador bom, é ruim. Aquela pessoa é rústica, aquela pessoa é grossa, aquela pessoa é antipática, mas não é. É que aquela pessoa lá, ela teve a sabedoria de não se abrir totalmente a quem veio procurar, porque senão tal pessoa que não tem uma fé madura lá em cima pode confundir. Sim. Né? Então, em contrapartida a isso, Val, como você disse, talvez dentro daquelas 18 pessoas que você falou, você citou que tem, ali talvez tenha a pessoa adequada. Sim. Ali tem a pessoa adequada. E eu queria também que você falasse, irmão, o perigo de a gente partilhar com o sexo oposto. Abrir a vida... Nós já falamos, mas não né, diretamente. Que aí depois eu tenho outra pergunta. Não, isso eu diria, né, Val, é um conteúdo maravilhoso, né? Mas eu diria que é o beabá da fé, né? É 1 mais 1, 2. Tá? Se o homem Por quê? de Deus, eu não posso partilhar com ele, irmão? Então, não, porque é homem, porque é mulher. Simplesmente por isso, né? Homem com homem. Homem com homem, mulher com mulher. Como é que é? Nossa, falava quando era criança. Garfo com faca, galinha sem pé. Uma coisa assim, né? Quer dizer, quanto mais quando é algo que se diz respeito à intimidade, né? Que se diz respeito à intimidade. Não se deve, né? Por quê? Volto a dizer. Até porque a gente já viu isso, né? A gente, né, viveu a experiência assim. A pessoa às vezes nem tem a intenção. Nossa, eu nem tenho a intenção de falar com aquela mulher algo íntimo. Mas de repente, ela me deu uma resposta que acabou
caindo de uma forma diferente para mim. Pronto. Mas César, Val, por que vocês estão falando isso? Às vezes, quando eu vou falar com uma pessoa do sexo oposto, eu não tenho intenção de confundir as bolas. Eu não tenho intenção de expor intimidade. Tudo bem, né, Val? Você não teve a intenção, mas uma palavra que você ouviu ali mexeu com tudo. Sim. Mexeu com tudo, isso é uma realidade. Né? Nós temos carências, né, irmão? Nós somos pessoas humanas, não podemos achar que nós, né, o próprio Senhor fala, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? Não é que todo mundo é sem vergonha, vamos dizer assim. Mas nós temos fragilidades, nós não podemos ser ingênuos. Né? Nós não podemos ser ingênuos a ponto de achar que eu tô imune. Tô imune a ouvir qualquer palavra de um homem do sexo oposto, que eu tô imune, porque eu tô em Deus. Não, eu sou ser humano, eu sou carente, eu tenho o dia que eu tô carente. E até porque, Val, o objetivo, uma das características, né, do programa, das nossas lives, é caminho para a santidade. Partilharmos, né? Nós aqui estamos ganhando, somos os primeiros, e partilhando com quem está conosco online, vai, né, acompanhar o programa, o vídeo depois em horários alternativos, que para quem quer um subsídio, um conteúdo, uma ajuda que seja para buscar a santidade. E todos os santos e santas foram unânimes em expressar e viver aquilo que pode me dar algo ao pecado, eu tenho que evitar, né? Para isso eu vou usar algumas expressões populares, ditos populares, para entender. Não dá sopa pro azar. É melhor remediar, como é que é? É melhor prevenir do que remediar, né? Enfim, são expressões como essa que os santos queriam dizer. Então, né, poxa, eu sei nadar, mas esse poço tem 14 metros. Mas eu sei nadar, eu não vou morrer, não vou me afogar. Por quê? Porque eu sei nadar, porque eu sou especialista. Mas se tem uma cãibra lá no meio? Exatamente. Se aqueles 14 metros de água pode acontecer alguma coisa comigo ali, né? Você já deu. Por que eu vou? Não devo pular. Né? Não devo pular. É a resposta àquilo que você está dizendo. Não devo me abrir com a pessoa do sexo oposto. Irmão, e o padre? Eu não entendi. E o padre? Mas quando a gente vai se abrir, quando uma mulher, no caso... Por exemplo, eu vou pedir um aconselhamento. Uma mulher vai pedir um aconselhamento pro padre. Primeiro de tudo, né, Val? É um assunto bem intrínseco, né? Bem pertinente. Primeiro de tudo, eu diria para uma mulher de Deus, uma mulher que já está dentro, já fez uma opção por um caminho de santidade. Essa mulher, ela sabe, tá? Que o padre, antes de ser padre, ele é um ser humano do sexo masculino. Então, ela sabe que ela tem que abordar um determinado assunto, mas esse assunto não precisa ser recheado, coroado por intimidades que é dela e do marido dela, ou da feminilidade dela. Sim. Essa mulher sabe. Se não sabe e você está nos acompanhando, por favor, minha irmã, não deixe de expor algo para o padre que é necessário para você, mas não precisa açucarar, não precisa rechear de detalhes íntimos, particularidades íntimas, sobretudo da sua feminilidade. Não precisa, porque o padre sabe, com certeza, o padre sabe o que você está querendo dizer para ele, e ele sabe o que você tem que ouvir do jeito que você tem que ouvir, ele sabe. Tá? Agora, para uma mulher que ainda não tem uma decisão, não tem um propósito firme em trilhar um caminho de santidade, minha irmã, misericórdia, toma cuidado. Sim.
né? Por favor, não coloque em risco. Então vocês estão aí, Sede de Santos, querendo dizer que o padre é isso, aquilo, ele está correndo. Não. Ele tem um propósito firme dele. Ele tem um projeto de vida que ele já definiu antes da ordenação dele. Ele tem um propósito de vida, vocacionado. É um chamado. Ponto. Mas ele é um ser humano. Então, aqui eu traria aquilo que nós falávamos minutos antes aqui. Não dê sopa para o azar, né? É melhor... como é que é a expressão, Val? É melhor prevenir do que remediar depois. Né? Então, não põe em risco... eu não diria nem a vocação, mas a fé... a integridade daquele homem de Deus ali. Não precisa, tá? Mas então eu vou falar para quem? Se eu não puder falar para um padre, eu vou falar para um homem que nem é tanto de Deus como o padre. Não, tudo bem, vai falar para o padre. Mas você não precisa expor, né? O pacote inteirinho do açúcar. Não precisa. Não precisa expor... detalhes íntimos. O padre sabe, ele sabe. E não queira você ser um instrumento do demônio para colocar em risco um homem que já fez um propósito, já tomou uma decisão na vida de ser um homem de Deus vocacionado. Né, nós precisamos ter prudência, né, irmão? Pronto. Aliás, a prudência, claro, é uma virtude cristã. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Tirou da minha boca. Eu não ia falar canja de galinha, mas prudência, ela não faz mal para ninguém. Pelo contrário, ela cabe em qualquer ambiente. Ela serve no corpo, na alma, no coração de qualquer pessoa. Então, por que não a prudência? Poxa vida. Sim, agora nós vamos tocar no assunto, irmão. Nossa, tem mais assunto para tocar? Mais um assunto. Misericórdia. Thomas de Kempis, eu achei interessantíssimo isso também. Tem alguém falando alguma coisa? Ninguém tá bravo com nós aí, Val? Tá tudo bem no chat aí? Não, eu Ivan entrou, Pai Jesus, irmão. A Judite. Comentam aí, gente, sobre o assunto. Tá tudo bem para vocês? Não estão escandalizados, não, né? Thomas de Kempis vai dizer assim: julgamos às vezes agradar aos outros com a nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. O tiro sai no pé, né? Sim. O tiro sai no pé. Né? Porque é aí que a gente vê que a gente é chato, né? Porque tem muita gente que é assim, né, irmão? Quer contar intimidade, quer contar o sofrimento. Tem gente que é viciada em contar o sofrimento, né? E eu ri com isso. Eu falei, quando a gente descobre que a gente é chata. E a gente acha que a gente tá se abrindo com a pessoa. Não com a pessoa, com todo mundo. Né? Com todo mundo. E, na verdade, a gente tá atazanando a vida do pobre. Tá sendo desagradável para a vida do irmão. Tá sendo peso, né? Imaginando que a gente tá sendo agradável. Ô, meu irmão, minha irmã. Você está sendo chato, você está sendo intrínseco, você está sendo intransigente. Vamos trazer de novo, né, Val? É necessário, até Jesus precisou de, dentre os 12 que ele escolheu a dedo, depois de orar uma noite inteirinha ele orou, pediu ao Pai que mostrasse. Dentre os 12 ele escolheu 3, e só um foi fiel, que ficou na hora da dor com ele. Tá? É claro que precisamos de pessoas, mas não é toda hora, né? Como a Val já falou aqui no programa, não é toda hora que você precisa ficar expondo a sua intimidade para os outros. Não é toda hora que você precisa ficar contando aquilo que está acontecendo de bom na tua casa. Não é toda hora que você precisa ficar falando: nossa, meu filho passou naquele concurso em primeiro lugar. Nossa, minha filha, todo mundo, olha que desfile maravilhoso. Ela estava... Pena que dos 499 alunos marchava para lá, só ela para cá. Todo mundo errado. Não precisa ficar. Você se torna chata, né? Toma cuidado. Por quê? Porque isso, claro, com uma exceção, tá? Se você tiver aberto para que
o irmão, a irmã te corrija e você aceite, tudo bem, né, Val? Tudo bem, né? Mas é preciso também irmãos e irmãs corrigir, falar, irmão, não precisa ser assim, né? Mas é difícil, né, Val? É difícil, e a pessoa, ela insiste naquilo até ela receber uma resposta a resposta que ela quer, né? Então, eu rio porque eu tenho várias pessoas dessa na minha vida. Né? A pessoa, eles nunca recebem a resposta que ele quer quando vem de mim, né? Mas a pessoa, ela repete aquilo, porque ela quer arrumar uma maneira de mostrar para o outro que o sofrimento dela é muito grande. E aquilo que a pessoa traz para ela não aceita. Então, ela quer trazer a sensação, ela quer mostrar para o mundo inteiro que o que ela está vivendo é a sensação do momento. E não é. Misericórdia. Mas é bem pertinente, né? Essa última frase aqui, né? Julgamos às vezes agradar os outros com a nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. Mas o duro que tem gente que não fala, né, Val? O duro que tem gente que não fala. Ó, irmão, vai levar os pés do Senhor essa realidade. De novo você vem com isso? Né? Rezar, meu filho. Vai rezar. Vai dar passos para melhorar isso aí. Tem gente que não fala. A pessoa que reclama, ela não quer solução, né, irmão? Ela quer estar em evidência. E ela quer se afastar de quem dá solução para ela. Ela quer tirar o manequim da vitrine e colocar ela lá no lugar. E ai de quem passar e falar, ai que feio. Não pode, né? Você tem que ainda falar você tem que chorar com ela. Mas não, eu vou chorar. Não, ninguém tem vontade de chorar com. Mas, meu irmão, minha irmã, aprenda com isso, com esse conceito aqui, né? Cuidado. Repito, né? Você tem que ter pessoas que você se abra. Você tem que ter pessoas que você tem intimidade. Você tem que expor, sim, a sua sensibilidade ferida e machucada. Volto a dizer, até Jesus precisou, ele quis contar, ele teve essa atitude, mas não é sempre, né? Pensou se Jesus, tudo que na verdade aconteceu com ele, Val, né? Desde o primeiro momento, lá em Lucas capítulo 4, quando ele se levantou na sinagoga e pegou o livro de Isaías 61, hoje essa profecia se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu não se... Todo mundo ali quis já pegar ele, foi em cima dele, apedrejar ele. Ele saiu de fininho e foi embora. E deu uma banana para eles ainda. Aqui para vocês vão me pegar agora. Eu tenho ainda um tempo de missão. Ele foi embora, não falou nada. Sim. Né? Foi embora. Lá no alto da cruz, pessoal, tudo bem, pode estar acontecendo comigo, mas o que Judas me fez, isso não tem perdão. Não. Podia ter chamado os 12, né? Quando ele estava na angústia no Getsemane. Vamos 12, que 12 é melhor orar do que 3, né, irmão? Exatamente. Quem sabe de 12 ia ter um ali. Não, chamou 3, só não deu certo. Não deu certo, eles dormiram. Ô Val, por isso que eu vejo algumas pessoas preferem escolher não conviver com os sede santos. Que nem se falou. Tem pessoas que nem vêm me perguntar. Por quê? Porque nós passamos por essa escola, né? Nós levamos puxão de orelha do professor, né? Nós levamos reguada no bumbum do professor, né? Nós levamos chacoalhão do professor. Então nós aprendemos, né? E aí a gente quer ajudar as pessoas, mas as pessoas preferem um cristianismo light. Amém. Deus abençoe.